voltamos com Frente a Frente, direto de Brasília. Estamos ao vivo em rede nacional, eu e Denise Rotenburg, e hoje recebemos o líder do PT, José Guimarães, deputado pelo Ceará. Deputado, gostaria de deixar um abraço nosso aqui para o Pedro, lá de Tabuleiro do Norte, Ceará. Ele parabeniza o senhor, o programa, e diz que o Brasil precisa de homens como o senhor. O Inácio... Um abraço para ele, viu? Eu aproveito, inclusive, para cumprimentar o prefeito, meu amigo, o prefeito do PT de Tabuleiro do Norte. É uma cidade que lá na época do MDB sempre votou com a oposição. E o PT hoje governa a cidade de Tabuleiro do Norte. O prefeito Parabéns. que é meu eleitor, meu abraço, Marconi de Tabuleiro. O Inácio, lá de São Bernardo do Campo, pergunta qual a sua opinião sobre a revista Veja, já que a gente está falando da imprensa, do papel da imprensa. Olha, é uma revista que assumiu uma posição clara de oposição ao governo e ao PT. O Roberto Lino Machado, ele não diz de onde é, eu agradeço a pergunta. Como se sabe, no Brasil tudo está atrasado, ou seja, tudo tem urgência. Sendo assim, não seria mais coerente efetivar a medida provisória do que acabar com ela? Bom, não tem como, porque a medida provisória é um instrumento de governo, então... Que é a volta do decreto-lei. Decreto-lei, né? Aí é do regime militar, não é o caso, né? Muito bem. Agora, uma pergunta minha. Voltando agora ao debate político, o senhor falou que, como nós sabemos, cobrimos o Palácio Planalto, há um temor da presidente Dilma da volta da inflação. É o grande temor dela. Agora, voltando para o Congresso Nacional, no cenário atual, o ano legislativo começando, o seu líder do PT, o julgamento do caso dos mensaleiros, que podem ser cassados ou não, isso cabe agora à Câmara dos Deputados, além da decisão do STF. Isso pode atrapalhar a pauta positiva da Câmara? Não, porque essa questão não vai estar... pelo menos no meu entendimento, na minha análise, pelo menos até meados do final do ano. Né? O senhor não acha que vai haver um processo esse ano? Não, vai demorar. Cobrança popular? Não, vai demorar um pouco por conta da promulgação dos acordos, da publicação, depois vem os embargos. Mas estipula-se isso para o segundo semestre. Tudo bem que seja no segundo semestre. Nós temos o primeiro semestre que deveríamos, eu disse para o presidente da Câmara, nos debruçar sobre temas centrais para o país. Dentre eles, a questão da reforma política. O país, toda a vida que o PT discute essa história do mensalão, a gente quer discutir o financiamento público de campanha, porque esse tipo de prática é corriqueira e é permanente no conjunto dos partidos. E, portanto, nós precisamos corrigir. A democracia brasileira precisa ser financiada. Não tem como corrigir os malfeitos sem financiamento público. O senhor falou da reforma política. Para poder dar transparência, com fiscalização, com rigidez nas normas. Porque cada eleição, Leandro, o que acontece? O TSE baixa uma norma, baixa uma regra. Nós precisamos de regras perenes. Já é a reforma eleitoral pontual. Agora é a política mais ampla. Nós precisamos fazer uma reforma central nos seguintes pontos. Aí sim, nós vamos enfrentar com radicalidade o sistema... eleitoral brasileiro para corrigir, para inibir, coibir os abusos, Caixa 2 e o abuso do poder econômico, a influência do poder econômico. Porque o empresário, quando ajuda um político, ele vai cobrar depois, nas votações aqui. Isso não é bom para a democracia. Isso aconteceu com o senhor? Não. De algum Graças a Deus, ajudar, nunca. Então o senhor é contra a doação por empresa privada? Não, eu sou a favor do financiamento público, exclusivo. Não Tudo tem bem, então aí acaba a doação de empresa privada. Acaba, mas ela tem que acabar. Agora, o senhor falou da reforma política. Há o pacote do Henrique Fontana, que está em debate. Agora, semana passada, agora sexta-feira, o movimento de combate à corrupção eleitoral, o mesmo movimento do juiz Marlon Reis, que criou a lei da ficha limpa, vai começar, junto à OAB, a própria CNBB, com apoio da imprensa, inclusive, a coletar assinaturas para um novo projeto de iniciativa popular para a reforma política. A OAB, inclusive, até já escalou 2 grandes advogados juristas para elaborar uma minuta. O senhor acha que isso vai entrar em conflito com o pacote que já está lá? Não. Primeiro que o pacote lá é restrito. Nós queremos um pacote mais amplo da reforma política. Ele será bem-vindo, então, um projeto de iniciativa popular? O projeto do PT, aliás, o PT vai fazer um também. O PT quer uma reforma política que dê conta de pelo menos 4 Mas não é aí que está a confusão? Cada um mandando alguma coisa? Mas o que seria correto agora? Era pegar o relatório do Fontana, destrinchá-lo e fazer uma grande unidade na Câmara para votar o projeto. Com as limitações. Não vota porque os partidos não querem votar. Se não vota, nós temos que ir para as ruas pedir a reforma política, porque ela é boa para a democracia. E o PT quer isso. O PT não é contra a reforma política. Nós queremos uma reforma política que dê conta de 4 grandes questões. Financiamento público exclusivo, nem empresa, nem empresário, nem ninguém. Financiamento público exclusivo. 2, o voto em lista.
Para nós o financiamento tem tudo a ver com o voto em lista. 3, a questão da fidelidade partidária. Isso tem que ser um princípio. Não é para estar lá só no estatuto do partido, porque depois quem define a fidelidade, se foi infiel ou não, é o Supremo, como tinha acontecido. Nós temos que estabelecer como uma regra pétrea nos estatutos partidários e na lei eleitoral. 4, ampliação dos instrumentos de participação popular, plebiscito e referendo. Agora, se nós fizermos isso, nós radicalizaríamos a democracia no Brasil. Mas em relação a esse voto em lista, por exemplo, se no momento em que ele for aplicado... Denise, isso é o que interessa ao PT, mas nós estamos dispostos a fazer as mediações que sejam necessárias para votar aquilo que para nós é a alma da reforma, que é o financiamento público. Agora, esse voto em lista não corre o risco de deixar o pobre da pessoa que, de repente, uma dona de casa, um médico, né, uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, resolve entrar para a política. Aí chega lá, não, mas espera aí, ela não é da estrutura partidária, né, ali da cúpula, da panelinha do partido. Aí chega lá, o cara que é da panelinha, ou é rico, adquire lá o primeiro lugar da lista. Você pode fazer um sistema híbrido. Nós podemos fazer um sistema híbrido também, eu estou aberto para isso. O PT pode, ao relatório do Fontana, já estabeleceu uma mediação entre o voto em lista. Você pode fazer uma coisa e que o eleitor vota 2 vezes. Então, o que não pode é continuar como está, Denise. Esse sistema está falido. Complementando a pergunta da Denise, eu já focaria outro ponto que eu acho polêmico. Apesar de nós aprovarmos, eventualmente, no Congresso, e virar lei, a financiamento público exclusivo, isso não impede o Caixa 2, que é um problema, uma questão moral. Né? E o senhor acredita que vai acabar o Caixa 2? Se não acaba, reduz pelo menos 80%. 80%? O senhor acha que vai ser 80%? É porque vai ser um processo diferenciado. O senhor acha então que tem 20% ali que vai aceitar a Caixa 2? Veja bem, o Brasil, Leandro, caminha tem muitas mudanças. O Brasil tem mudanças culturais de fundo, não é só mudança econômica na vida das pessoas, não, que isso aí já é uma revolução social do tamanho do mundo, o que está acontecendo no Brasil. Você tirar 36 milhões de brasileiros da pobreza, porque vocês não são do interior do Ceará. Mas eu sou do interior de Minas, conheço muito o interior do Nordeste. Vai morar no interior do Ceará há 15 anos, 10 anos atrás, Leandro? Mudou, realmente mudou. Gente, a pessoa passava fome. E as que essas pessoas têm hoje... Ela tem o salário mínimo, as 2 aposentadorias em casa, o Bolsa Família, o Pronaf, o Crédito Amigo, o Agro Amigo e tudo mais. Então as pessoas mudaram. Isso é uma revolução. No entanto, há um outro processo em curso, que é uma mudança cultural que está acontecendo no país. Portanto, as pessoas também, hoje, uma eleição, as pessoas estão muito mais cuidadosas. Antes podia tudo, os órgãos de controle não agiam, hoje é tudo muito fiscalizado. Né? Eu, por exemplo, até pelo processo de perseguição que eu sofri em 2006, eu fui eleito deputado em 2006, fizeram, sabe o que nas minhas contas de campanha? Exame grafotécnico. O Ministério Público do meu estado pediu e a Polícia Federal fez em tudo. Fui isento em tudo, então as pessoas estão muito mais cuidadosas. Eu quero falar sobre MP e polícia. Agora, lembrando aqui, o senhor tocou num assunto interessante sobre a miséria que a presidente Dilma está tentando dar continuidade ao governo Lula para acabar com a miséria no Brasil. A Elizabeth Maria, lá de Belo Horizonte, a nossa telespectadora, pergunta: presidente Dilma diz que está tirando o povo da miséria. Isso é muito bem-vindo. Agora, há uma outra classe de miseráveis do país, infelizmente, que são os sem recurso, doentes e idosos. Os idosos doentes que sobrevivem, às vezes, com menos de um salário mínimo da aposentadoria. Como resolver isso? Nós temos um outro grande desafio, que é enfrentar o problema da saúde pública no Brasil. E para isso nós temos que discutir o modelo, que o modelo do SUS é o mais importante, é vitorioso, é importante ser consolidado, mas temos que discutir o financiamento. Essa é o grande debate que o governo está fazendo e está muito preocupado, porque tem casos que... O dinheiro não chega. Não chega. Ou quando chega de forma errada lá na ponta. Por exemplo, hoje os municípios estão sucateados. Os encargos, principalmente dos estados, não estão sendo repassados para os municípios. Aliás, os encargos estão todos nos municípios, né? E não os recursos. E não os recursos. Os municípios recursos estão aqui na União, né? E nos estados.
e nos estados. Quando os governadores chegam e dizem ao ministro Guido, nós queremos discutir uma repactuação da dívida e tal, o refinanciamento, e os municípios vão sobreviver Agora, como é que faz? Porque toda vez que se fala, tem que descentralizar. Aí vem o governo federal, não, muita calma nessa hora, porque também não quer ceder o poder da aplicação direta para os municípios. Como é que faz? Não era só o governo federal já topar essa descentralização? Eu acho que o grande mote era nós fazermos um pacto pela reforma tributária ampla, que envolvesse os estados e os municípios. Pela minha relação, aliás, a presidenta fez uma coisa extraordinária. Enquanto os prefeitos, ela estabeleceu, ao liberar 66 bilhões, ela estabeleceu para fazer convênio direto com o município. Os estados, a União controla, os estados querem controlar outra parte e os municípios ficam a ver navios. Nós precisamos alterar. Mas a relação é o governo federal tendo controle sobre os municípios. Não, os municípios convênio direto. Esses 66 bilhões que foram e 800 milhões que foram liberados, Denise, estão sendo os municípios que estão entrando no sistema, estão fazendo os projetos, as solicitações, e vai ser liberado direto do município com a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, em alguns casos no Banco do Nordeste. Portanto, os municípios vão ter esse alívio. Há uma discussão também na necessidade de nós renegociarmos as dívidas municipais. Essa discussão nós estamos fazendo também aqui no Congresso. Mas o que eu estou dizendo é que há uma necessidade da descentralização. E a descentralização, para um país desigual como o nosso, com gritantes desigualdades regionais e de renda ainda, por mais avanços que temos tido, nós precisamos estabelecer aquilo que é programa estratégico. Quando a presidenta diz 100% dos recursos do pré-sal, dos royalties do petróleo é para a educação, é porque esse recurso chega lá na ponta através dos programas para serem administrados e executados na parceria União e município. O senhor falou desse muito importante isso aí. E o Congresso não concorda com essa posição do governo da presidenta, que 50% dos recursos do fundo social, que é aquele fundo que é para... Tem vários, como se fosse um fundo soberano, né? Tem várias razões que levaram à construção daquele fundo. 50% dos recursos daquele fundo, que são os dividendos, não é recurso infinito, daqueles dividendos, você pode botar 50% para a educação e os outros 50% ciência, tecnologia, defesa e saúde. Esse é mais ou menos o formato. E os recursos do pré-sal, das áreas licitadas daqui para frente, daquilo que couber a União e os estados e os municípios, iriam tudo para a educação. Seria uma grande revolução. Não tem como pensar em país desenvolvido. A presidenta quer país rico é país sem pobreza. Corretíssimo esse mote, essa marca do seu governo. Eu acho que país desenvolvido é país, tem que necessariamente ser país com educação pública de qualidade. E tem que fazer fortes e massivos investimentos. Agora, claro que tem segurança, tem saúde. A educação pública de qualidade para depois instituir a cota para escolas públicas das universidades federais? O país, nós temos que o Brasil está no nível de atraso, viveu um período de atraso tão grande, Denise, que nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Tem que fazer escolas técnicas, levar extensão universitária. Isso está salvando o Brasil. O governo não está amarrado, está sem dinheiro, não, porque a presidente Dilma prometeu 6 mil creches, não vai conseguir fazer 10% disso. Mas já fez bastante e vai apressar agora. Agora tem que votar o orçamento, né? Eu não estou falando só do orçamento, não, o governo está amarrado, está sem dinheiro. Não, o governo... Porque o orçamento como diz a oposição, às vezes é uma peça de ficção, mas muito que está ali acaba sendo contingenciado, não acaba sendo executado. Não é uma peça de ficção, porque o orçamento, a maior parte... De segundo a oposição. Né? Bom, mas isso é a oposição. Já é implicância. É implicância. Então, o governo precisa do orçamento, o governo tem os investimentos prioritários, quer aumentar o investimento público, que hoje está em torno de 18, nós precisamos chegar pelo menos a 23, 2013, 2014, porque isso é que vai sustentar o crescimento, vai injetar dinheiro para... E aí, é importante, sobretudo na infraestrutura logística, social e energética do país, como vem sendo feito. Então, o Brasil, nós temos que fazer as coisas com o país andando, não pode parar e esperar, vou fazer isso para depois fazer aquilo, porque senão não tem como. Tem que ser feito tudo ao mesmo tempo, tudo, para dar conta da dimensão que é esse país. É claro que nós já avançamos muito, mas tem a questão do enfrentamento
ainda o abismo que separa, isso que você falou, os idosos, as pessoas que precisam de um hospital público do município, né? A falta de funcionamento das unidades, os programas de saúde da família, a falta de médico é um problema seríssimo, os médicos não querem ir para o interior do Brasil e as pessoas estão morrendo desassistidamente, não é só o problema do hospital. O governo está procurando fazer isso. Mas já está fechado esse programa? Não, está em processo de elaboração. Nós temos que fazer um incentivo para que os médicos, nós temos um déficit grande, nós temos que generalizar médico por um país de dimensões do nosso. Há uma ideia do governo de aceitar os médicos formados em outros países da América do Sul. Também é uma iniciativa importante, tem que se somar tantas coisas que nós temos que tomar no âmbito da saúde pública. O ministro Padilha faz um grande trabalho à frente do Ministério, mas é o seguinte, quanto mais é feito, mais, né, quanto mais se faz, mais déficit aparece. Porque também tem uma coisa, as pessoas antigamente lutavam por... Eu participei de muitas lutas e passeatas e greve contra a carestia, saúde, educação, não sei o quê, e fome e tal. As pessoas adquiriram um grau de estabilidade social tal que hoje elas desejam outras políticas, elas são mais exigentes naquelas políticas que são produzidas pelo Estado. A nova classe média, a nova classe média. O Brasil está se tornando com vontade de consumo, de comprar sua geladeira que está comprando sua roupa, sua televisão, sua bicicleta, sua moto. O interior do Ceará não tem mais uma família que não tem uma moto para andar. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Eu vou pedir um intervalo rapidinho, nós voltamos já. Estamos ao vivo com o líder do PT, José Nobre Guimarães. Você pode mandar as suas perguntas. Operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou pelo meu Twitter @DeniRotenburg. Voltamos já.